como funciona o lance do foro? O cara tem foro, então ele não pode ser investigado ou pode quando é uma coisa... Não, ele pode, só que é no Supremo... O foro significa o local em que ele é julgado. Não é que ele tá... Ele é julgado no Supremo Tribunal Federal. Não é que ele tá acima da lei, então. Não, ele é julgado no Supremo Tribunal Federal. O que o Deltan tá falando é o seguinte, aí chega no Supremo Tribunal Federal, com as provas, com todos os elementos pro sujeito ser condenado. Fica em gaveta. E não é nem em gaveta, ele senta em cima e nunca julga. Fica lá esperando. Fica lá e nunca julga. Vou dar um exemplo. Não tem uma lei que fala, tem que julgar em tanto tempo. Que eu acho que é uma das coisas que a gente... aliás, pra mim, nem deveria... Primeiro, a maior parte das pessoas deveria ser igual à Europa. A maior parte das pessoas nem deveria ter foro privilegiado. Deputado nem deveria ter foro privilegiado. Só cargo executivo. Eu acho que faz sentido o presidente da República. Governador, talvez no STJ e tal. Tipo, porque aqui tem uma quantidade de tem... O Deltan me corrija se eu estiver errado, mas tem dezenas de milhares de pessoas que não são julgadas na primeira instância. Que se considera uma casta especial até por causa disso. Isso dá uma sensação de... Mas também, ao mesmo tempo, é uma faca de dois gumes. Tá. Porque, ao mesmo tempo que isso pode blindar alguns, isso pode prejudicar outros. Por quê? Porque o Supremo, ele também... aqui no Brasil, o Supremo, ele... Primeiro, assim, ministro, uma coisa que eu sempre falo, até minha assessoria fica me enchendo o saco, porque não aguenta mais ouvir. Eu falo com o diplomata europeu, americano, asiático, o cara chega aqui e fala, ministro aqui da Suprema Corte dá entrevista? Que negócio esquisito. Porque ministro se manifesta nos autos. Mais uma vez, Deltan me corrija se eu estiver errado. A LOMAN, a Lei da Magistratura, diz que o juiz, ele não pode falar sobre um processo que ele está julgando, que ele vai julgar... Ele não pode criticar um processo que um colega tá julgando, certo? Não pode xingar procurador. Não pode xingar procurador, né? Então, essa é a lei da magistratura. Só que a lei da magistratura não se aplica para o Supremo Tribunal Federal. Não se aplica para as cortes superiores. Em tese se aplica, né? Se aplica, mas não se aplica. Só que eles entendem que não se aplica a eles. Esse é o problema, porque todo mundo devia estar debaixo da lei, como você falou, mas tem alguns que não se colocam debaixo da lei. E você não tem instrumentos para você fazer a lei valer para eles. Isso funciona em relação aos ministros, isso funciona em relação a quem tem foro privilegiado. Foro privilegiado, pra você ter ideia, na primeira instância, quando a gente oferecia acusações contra os corruptos da Lava Jato, depois da acusação, o juiz examina a acusação para dizer se o processo deve começar ou não. Se tiver fundamento, ele vai começar o processo. Quanto tempo demora essa decisão na primeira instância? Quanto? 1, 2, 5, 10 dias. Tá. Quanto tempo isso demora em média no Supremo Tribunal Federal? Quase 2 anos. Quase 2 anos, em média. 2 anos para receber, para um ato. Cara. E agora o pior não tá nem aí. O pior tá na investigação. Porque quando eu tô fazendo uma investigação, na primeira instância, eu toco o pau, eu investigo, eu vejo aqui, eu colho um depoimento. O depoimento me leva a um depoimento de outra pessoa, eu colho outro depoimento. Isso me leva a pedir informações para a Receita, eu peço informações para a Receita. E vou seguindo. Lá em cima, cada ato tem que ser precedido por uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, imagine se que numa investigação você pratica mais de 100 de atos. Na primeira instância, cada ato demora 1 dia, 2 dias, 3 dias. Você vai tocando pau. No Supremo, cada decisão do ministro demora 30 dias. E aí você tem 100 de atos a serem praticados, vezes 30 dias, dá quanto aí? Faz a conta aqui. 3.000 dias. Não, eu comecei nas exatas culpas humanas depois. 10.000 dias. E aí, como quem falou, você tem um problema que você não tem 1, 2, 3 pessoas com foro. Estados Unidos, Inglaterra, Suíça, você não tem foro privilegiado. Quando você vai para Itália, França, você tem basicamente o presidente ou o presidente e alguns ministros com foro privilegiado. Ou o ministro da Economia, porque tomam decisões que um juiz pode ir lá e canetar o cara. Isso, e dessas pessoas depende da estabilidade. Né? Você pode pensar assim, a estabilidade do país depende dessas pessoas centrais. Exatamente. Quantas pessoas têm foro privilegiado no Brasil? Como quem falou, não é 1, não é 10, não é 20, não é 200, não é 500, não é 1.000, não é 5.000. São mais de 58 mil pessoas. Caramba. E aí você cria uma classe que é inatingível. Mas como o Kim bem colocou... É de uma faca de 2 gumes. Uma classe inatingível, mas contra quem eles quiseram atuar, eles vão ferrar. Eles vão ferrar. Então veja o que aconteceu. Os meus casos e os do Moro é o contrário do que acontece com o Lula. O Lula foi condenado nas instâncias técnicas. A primeira, a segunda... instância, que são as mais técnicas, ele foi condenado. A condenação dele foi mantida até na terceira instância, no STJ. E aí, onde que foi anulado? No Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal mais permeável a ingerências e influências políticas.
Aí você vem para os meus casos. Os meus casos todos eu ganho na primeira e segunda instância. Eu ganho. Onde que eu perco? Nos tribunais sujeitos à ingerência política. E aí você volta para a Lava Jato. Quantas pessoas políticas a gente pegou? A gente pegou centenas. Uma colaboração. O Odebrecht pegou 415 políticos de 26 partidos, quase 1/3 dos senadores e ministros, quase metade dos governadores. Vários. Houve ministros do STJ e do Supremo e do Tribunal de Contas que foram delatados. E aí esses caras vão me julgar e não se declaram suspeitos. Essa decisão do TSE foi dada por um ministro que foi delatado na Lava Jato. No Tribunal de Contas da União, aquele procedimento contra mim foi conduzido por um ministro que foi objeto de delação, segundo a imprensa noticiou. Aí você vai para o Supremo Tribunal Federal, tem ministro que nos ataca e que nos xinga e que estava em conversa com pessoas investigadas da Lava Jato por telefone, que foram conversas conhecidas publicamente. Então você tem um sistema que a gente...